Vou falar sobre a evolução cultural, que é o que vem evoluindo desde que os humanos existem. Mas o que é cultura? A cultura pode ser como o desenvolvimento de usos, costumes, religiões, valores, organizações sociais, tecnologias, leis e entre outras coisas, que se desenvolveram a partir do conhecimento e da transmissão do mesmo. Tudo isso ocorreu no intuito de se adaptar ao meio ambiente. A evolução cultural, por sua vez, é a transformação ao longo do tempo dos elementos culturais de uma sociedade, os quais também afetam e mudam as pessoas. A mesma vem sendo estudada desde 1859, tendo como base Charles Darwin, com sua publicação A Origem das Espécies, obra onde apresenta a evolução biológica por meio da seleção natural. A cultura se converteu em uma estratégia de sobrevivência. Com ela, a capacidade para transmitir conhecimentos e habilidades foi desenvolvida. Isso foi o que permitiu o surgimento de uma tecnologia mais refinada, e foi graças à mesma que o processo evolutivo se acelerou. Mas a evolução cultural precisa de duas habilidades humanas para que possa se desenvolver. São elas a aprendizagem social e a teoria da mente. A teoria da mente é a capacidade de atribuir pensamentos e intenções a outra pessoa. Ela nos permite saber o que outras pessoas também pensam e suas intenções. Isso permite que os homens tenham crenças em comum e permite o desenvolvimento da cultura. E é por meio da aprendizagem social que imitamos e aprendemos o que vemos. Cultura itabunense. Itabuna se destaca pela vasta cultura, com grupos de teatro, grupos de capoeira, dança, bandas musicais com trabalho autoral específico de diferentes gêneros, como Cacau com Leite, Lordão, Mendigos Blue e Manzoá, e outras atividades do gênero, como por exemplo no meio gospel, onde encontramos a banda Shalom, e no seguinte rock gospel encontra-se as bandas Projeto Alfa, Restauração e Salmos. No contexto cultural de um povo estão inseridas as artes e a literatura em geral, o que define sua formação e seu espírito. O movimento artístico-cultural de Itabuna tem suas raízes no cacau e suas consequentes implicações socioeconômicas. Teatro. O teatro em Itabuna é uma manifestação artística que se delineou desde as primeiras décadas da história da cidade, quando grupos de artistas amadores idealizaram produzir espetáculos, na maioria das vezes em benefício de alguma instituição. Os espetáculos teatrais eram apresentados nos palcos de clubes locais ou de cinema. Literatura. A literatura regional é celebrada no Brasil e no exterior, representada por um grande número de romancistas, poetas, cronistas e contistas, que apresentam uma síntese da civilização do cacau. Os autores trazem à luz o relato de uma região que exerce grande fascínio, através da descrição de sua paisagem, costumes, condições de vida e tipos representativos de cultura regional, de forma objetiva, como testemunhas de evolução socioeconômica, ao mesmo tempo em que se tornam intérpretes de sentimento grapiano. Pintura e escultura. Pintores e escultores começaram a chegar em Itabuna e a se manifestar de forma mais explícita no início do século XX, quando passaram a decorar o interior e as fachadas das casas dos coronéis, no estilo clássico, dominante na época sob a influência da arte francesa. Dança. Itabuna conta com escolas de dança de vários estilos, tendo sido pioneiras as escolas La Cherie e a Dágio, que misturavam cursos de balé, jazz, além de ginástica. Como a globalização ajudou na cultura? A globalização ajudou na cultura, pois ela nos trouxe desenvolvimento cultural, tecnológico, econômico e político. Com a globalização, amplia-se a facilidade de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, podemos observar que diferentes culturas e diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualatória, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Observa-se também a instalação de indústrias denominadas maquiladoras, uma vez que esse processo produtivo se faz em outros países e apenas a montagem dos produtos eram feita nacionalmente. O intuito das empresas era driblar os impostos afegandários e diminuir os custos de produção, uma vez que mão de obra em países subdesenvolvidos como o Brasil costuma ser mais barata que nos países desenvolvidos. Com a abertura de capitais, houve maior número de extensão de indústrias e campanhas multinacionais no Brasil. Elas aqui se instalam para ampliar o seu mercado consumidor, também para buscar mão de obra barata e mais acesso à matéria-prima. De modo, vivemos essa cidade
um produto direto ou indireto do processo de globalização cultural. A cidade de Itabuna sempre teve um comércio bastante agitado por conta da pandemia que assola o mundo. Com o avanço da vacinação e a flexibilização das coisas, aos poucos, a cidade está voltando a ter melhorias. O comércio voltou a se aquecer, algumas lojas voltaram a contratar e alguns serviços de cultura e lazer estão se encaminhando para voltar ao normal também. A cultura na cidade sempre foi de grande importância para a população, trazendo informações e alegrias a todas as classes sociais. Hoje temos o prazer de possuir um lindo trato na cidade, o retorno do cinema, dentre outras coisas boas. Basta somente aguardar o controle dessa pandemia para retornar a usufruir de todos os atrativos da cidade com segurança. Hoje eu vim falar como serão as cidades daqui a alguns anos em vista da globalização. Com a globalização das cidades cada dia mais avançadas, como serão as cidades daqui a alguns anos? Essa resposta eu posso tentar te dar. Segundo o futurólogo dinamarquês Peter Croston, de 43 anos, a tecnologia vai colaborar no processo produtivo com a misturação de dados, incentiva a biossegurança e a ciberdemocracia no período pós-pandemia. Segundo Croston, no mundo globalizado, os bens tangíveis não terão mais tanta importância para as pessoas. Os novos luxos serão o autoconhecimento e a criatividade. Ele rompe com o paradigma de que os Estados Unidos será a superpotência no período pós-pandemia e afirma que Brasil, Índia e China terão cada vez mais espaço em relação à globalização. Suas consultorias demonstram que o Brasil está mais adaptável a novas tendências frente aos recentes desafios do que o velho mundo. Segundo ele, a pandemia está antecipando o futuro que imaginávamos para daqui a 1 ou 2 anos, com a intensificação do trabalho remoto, educação online, saúde preventiva e consumo. O Globo, Brasil, Índia e China terão mais poder na globalização. Qual foi o motivo de sua decisão de vir para o Brasil? Então, qual foi o motivo da minha decisão de vir para o Brasil? Na verdade, quando eu vim para o Brasil, eu era muito nova. Então, quem tomou essa decisão de vir para o Brasil não sou eu, são meus pais. Porque justamente eles já moravam aqui no Brasil. Você teve alguma dificuldade em se adaptar no Brasil, por exemplo, na linguagem e na cultura? Então, se eu tive dificuldade em se adaptar aqui no Brasil, isso eu acho que eu tive sim. Eu acho que não tanto, porque como era criança, então tudo fica um pouco mais fácil, mas tive sim. Você está no Brasil há quanto tempo? Eu estou aqui no Brasil há 14 anos. Para conseguir emprego, você teve alguma dificuldade? Sobre questão de conseguir emprego, porque graças a Deus consegui o estágio na minha área que eu estudo e do estágio já fiquei pro emprego. Então, atualmente eu estou cursando engenharia elétrica e eu estou trabalhando em empresa de projeto onde fazemos projetos de distribuição elétricas. Como foi conhecer uma cultura diferente do seu país? Sobre conhecer uma cultura diferente do meu país, eu não vi questão de dificuldade, eu não vi estranhamento, eu não vi nada disso, como mencionei anteriormente. Como era muito criança, muito nova, então tudo pra mim é novidade, tudo pra mim é uma coisa nova. Então não cheguei a estranhar, não cheguei a ter, então eu não achar peculiar, porque é uma coisa normal, uma coisa nova pra mim. Então, a mesma coisa que eu iria aprender uma coisa nova na China, eu aprendi uma coisa nova aqui. Qual foi o motivo da sua decisão de vir para o Brasil? Amiga, porque a família petita tá vindo.
Você teve alguma dificuldade em se adaptar no Brasil, por exemplo, na linguagem e na cultura? Não, amiga, eu não faço isso nada. Está no Brasil há quanto tempo? Tem 14 anos. Para conseguir emprego, você teve alguma dificuldade em arranjar algum emprego? Essa coisa não sabe não, amiga. Como foi conhecer uma cultura diferente do seu país? Esse que coisa não sabe não agora.